Bom dia a todos, aqueles que seguem o canal Pensamentos André Luiz Martins. Meu nome é André Luiz, né? Mas pode me chamar de irmão André. Hoje, como tinha prometido, nós vamos fazer o estudo dos Evangelhos, né? Eu sei que eu prometi no horário de 6h30 da manhã, aqui de Mato Grosso. Eu moro aqui na cidade de Várzea Grande, uma cidade encostadinha, né? Coladinha na capital de Cuiabá. Mas houve alguns empecilhos e estamos agora aqui, tá? Bom, eu quero dizer que, primeiramente, que eu não possuo nenhuma religião, não tenho nenhuma religião. Eu estudo os evangelhos direto, direto nos evangelhos, né? Eu vou utilizar aqui o livro, a tradução da editora Vozes, tá? Dos 4 evangelhos. E também eu sempre costumo ler antes o Evangelho de Tomé, tá? Que é chamado, alguns chamam de Quinto Evangelho, onde possui ensinamentos do nosso Messias, do nosso Salvador. Tá? São 114 ensinamentos do nosso Messias, do nosso Salvador, que iremos abordar tópico a tópico. Tá? E nos Evangelhos, vamos começar com o Evangelho de Mateus. Tá? E vamos começar hoje o Evangelho de Mateus no primeiro capítulo. E todo domingo a gente vai ler um capítulo e vamos discorrer sobre esse capítulo. Bom, eu quero dizer que eu não sou especialista em Evangelho, tá? Não tenho teologia. O que eu aprendi foi nos livros, foi diretamente nos Evangelhos e nos livros. Tá? E eu gostaria de passar um pouco de conhecimento que eu tenho. Aqui vai ser, vamos dizer assim, o Evangelho dos humildes, né? O Evangelho dos simples do coração, tá? Como o Messias, nosso Messias e Salvador sempre colocou. Bom, antes de começar, eu quero dizer que eu chamo o Messias, o qual vocês, né, a maioria chama de Jesus, eu chamo pelo nome verdadeiro dele, que é Yahushua, tá? O nome em hebraico, antigo, no paleo-hebraico. E, de acordo com fontes dos manuscritos antigos e arqueologia, o nome do Criador, o qual em hebraico é colocado as 4 consoantes em hebraico, Yod, Ve, Vav, Re, que é o tetragrama sagrado, que alguns chamam de Yahvé, Jeová, né? Mas na verdade, de acordo com os manuscritos antigos, o nome do Pai é Yahu, né? Ou abreviando de Yah, que é a sua forma mais antiga ainda, tá? De acordo com os manuscritos da cidade de Elefantina encontrado, tá? Então, no lugar de Jesus, vou falar Yahushua, né? E no lugar de Deus, Senhor, vou falar Yahweh ou Yahweh, tá bom? Então vamos lá, tá? Vamos começar pelo Evangelho de Tomé, tá? Que no Evangelho de Tomé é um evangelho também diferente. É um evangelho que não tem história. Tá? É um evangelho que não tem história. É um evangelho que só tem as sentenças, também chamado... são sentenças que também chamados de, no grego, de logion, né? São 114 sentenças. E interessante que ele começa também diferente, né? Como é um evangelho que não tem história, não tem uma narrativa, então, mesmo que foi encontrado um pouco depois do primeiro século, depois dos 4 evangelhos, ele pode ser considerado o evangelho mais antigo, tá? Pela narração dele, pelo estilo literário dele, tá? Então vamos lá.
Então ele começa da seguinte forma: eis as palavras de que é oculto, reveladas por Yahushua, o vivente, e transcritas por Dídimo, Judas, Tomé. Vamos lá. O nome Dídimo ou Tomé significa gêmeo. Judas é um nome traduzido, erroneamente traduzido, do nome hebraico Yahudá. Então, o nome de Tomé, na verdade, não era um nome. Tomé, o nome Tomé, na verdade, é uma, vamos dizer assim, é um adjetivo falando que ele era gêmeo, tá? Aí aqui existe duas teorias. Ou que ele era Yahudá, ou Judas Yahudá, né? Ele era gêmeo de um outro apóstolo, ou ele era como ele, era chamado de irmão de Yahushua, que na Bíblia está irmão do Senhor. Ele, talvez, alguns acham que ele poderia ser gêmeo, né? Gêmeo do Messias, né? Gêmeo do Messias. Então ainda não temos ainda não temos ainda uma definição, tá? Que ele poderia ser ou gêmeo de um outro apóstolo, ou talvez seja irmão do Messias de Yahushua, né? E ele seria gêmeo de Yahushua. Bom, vamos lá. Então, ele começa o seguinte: eis as palavras do que é oculto, reveladas por Yahushua, o vivente. Então, ele coloca que ele é o vivente, que o Messias de Yahushua, ele vive, né? Que ele contém a vida eterna, que ele não está morto, né? E transcritas por Dídimo Yahudá Tomé, ou Tomás, né? Palavras do que é oculto. Oculto, que foi oculto para nós, né? O Messias Yahushua, ele trouxe a mensagem ou as palavras diretamente do Pai de alma, né? Que antes eram ocultas para nós, tá? Então ele começa. Ele disse: aquele que vier a ser o hermeneuta dessas palavras não provará a morte. O que significa hermeneuta? Hermeneuta significa intérprete, né? Interpretar o que é oculto. Então, aquele que vier ser o intérprete dessas palavras, ou interpretar as palavras, não provará a morte. Diferente de todos os outros evangelhos, né? Aqui ele fala que você terá a vida eterna como? Através da interpretação das palavras do Messias, né? Então não existe mais rituais, né? Aboliram-se os rituais, você consegue o quê? Ter a vida eterna através das palavras do Messias, com a interpretação dessas palavras e, claro, a vivência também delas. Número 2. Disse Yahushua: aquele que procura continue sempre em busca até que tenha encontrado. E quando tiver encontrado, sentir-se-á perturbado. Sentindo-se perturbado, ficará maravilhado e reinará sobre tudo. É uma coisa lógica, né? Quando a gente procura a verdade, procurando a verdade das coisas espirituais, quando a gente busca, a gente vai achar. Quando a gente acha, a gente fica tão maravilhado que muitas vezes a gente quer até mostrar para as pessoas e as pessoas elas não compreendem, não entendem, né, o que a gente está falando. Então isso que fala. E a gente se sente perturbado e a gente maravilhado. Tão maravilhado que a gente reinará sobre tudo. O que é reinará sobre tudo? Né? Sobre todo esse sistema que estamos aqui. Tá? Sobre todo esse sistema. Então nós percebemos que aqui nesse mundo existem várias religiões. Cada um com uma doutrina diferente.
né? Que as religiões foi feito pelos homens. O Messias Yahushua não trouxe religião. Ele trouxe os ensinamentos do Pai. Com o passar do tempo, os homens pegaram os seus ensinamentos e fizeram religiões, né? E cada religião tem sua doutrina. Por isso que eu procuro não seguir doutrina religiosa, não entrar em religião, mas buscar realmente o que o Messias Yahushua veio nos dizer. Tá? E quando a gente descobre a verdade, fora dos dogmas religiosos, dos erros da religião, a gente se perturba, né? Puxa vida, às vezes a gente fica pensando assim, nossa, quanto tempo eu fui enganado pela religião, né? E depois a gente se maravilha das verdades e reinará sobre todos os erros humanos que existem. Então vamos ficar por aqui, por enquanto, no Evangelho de Tomé. E vamos começar com o Evangelho de Mateus, capítulo 1. Mateus, né? O nome Mateus é um nome grego, na verdade, né? Que saiu do hebraico, manialro. Então vamos falar de manialro, ou no grego Mateus, né? Que ele fala o seguinte no primeiro capítulo aqui. Vamos lá. Registro do nascimento de Yahushua, o Messias, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão foi pai de Isaac, Isaac pai de Jacó, Jacó pai de Isaac, Isaac pai de Jacó, Jacó pai de Judá e seus irmãos. Judá foi pai de Fares e Zara, com Tamar. Fares pai de Esrom, Esrom pai de Arã, Arã foi pai de Aminadab, Aminadab pai de Azon, Azon pai de Salmão, Salmão pai de Boaz, com Raabe, Boaz pai de Obed, com Ruth, Obed pai de Jessé, Jessé pai do rei Davi. Davi foi pai de Salomão, com a mulher de Urias. Salomão foi pai de Roboão, Roboão pai de Abias, Abias pai de Asa, Asa foi pai de Josafá, Josafá pai de Jorão, Jorão pai de Osias, Osias foi pai de Joatão, Joatão foi de Acás, Acás pai de Ezequias, Ezequias foi pai de Manassés, Manassés pai de Amon, Amon pai de Josias, Josias foi pai de Jaconias e de seus irmãos no cativeiro da Babilônia. E depois do cativeiro Babilônia, Jeconias foi pai de Salatiel, Salatiel pai de Zorobabel, Zorobabel foi pai de Abiúde, Abiúde pai de Eliaquim, Eliaquim pai de Azor, Azor pai de Sadoc, Sadoc pai de Aquim, Aquim pai de Eliúde, Eliúde foi pai de Eleazar, Eleazar pai de Matã, Matã pai de Jacó, Jacó pai de José, esposo de Maria, que o nome dela é Maroém, em hebraico, do qual nasceu Yahushua, chamado Messias. De Abraão até Davi são, pois, 14 gerações, de Davi até o cativeiro da Babilônia, 14 gerações, do cativeiro da Babilônia até o Messias, 14 gerações. Aqui a gente pode ver, pessoal, o seguinte, que de acordo com as escrituras, quando a gente fala escritura, nesse momento a gente fala do Velho Testamento, que não existia ainda os evangelhos. De acordo com as escrituras, o Messias ele ia vir da descendência do rei Davi. Então, tanto no evangelho de Mateus como de Lucas, eles percorrem a genealogia para que fisicamente o Messias Augusto coloque ele na genealogia de Davi. Só que lá no Evangelho de João, cujo nome hebraico é Yahuhana, o Messias Yahushua lhe pergunta de quem o Messias é filho. E os hebreus falam, filho do rei Davi. E ele fala, como
que Davi é seu pai, se o próprio Davi o chama de Senhor? Tem um salmo, né, que depois a gente vai esmiuçar mais à frente, onde o Davi chama ele de Senhor. Olha, se Davi chama o Messias de Senhor, então Yahushua não é filho do rei Davi. Então, o Messias ele destrói, né, essa concepção de que o Messias ia vir da genealogia do rei Davi. Tá? Continuando no capítulo 1, através do versículo 18. A origem de Yahushua, Messias, porém, foi assim. Maroém, ou seja, Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. José, o nome hebraico dele é Yalcaf. Mas antes de morarem juntos, ficou grávida do Espírito Santo. O nome hebraico do Espírito Santo é Uruha. Sendo homem justo e não querendo denunciá-la, José, seu marido, resolveu abandoná-la sem escândalo. Mas enquanto assim pensava em seu coração, eis que um anjo significa mensageiro do Senhor, lhe apareceu em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não temas, não tenhas receio de receber Maroém Maria, sua esposa, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo, ou seja, do Ruha. Dará à luz um filho, a quem darás o nome de Yahushua, e ele que salvará o povo de seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que Yahweh, né, o pai, falou pelo profeta nas palavras: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, cujo nome é Emanuel, né, que significa Deus conosco. Emanuel, ou aqui Emanuel, na verdade não é um nome, perdão, é uma palavra, uma frase, aliás, que significa Yahweh, o Todo-Poderoso conosco. E tendo acordado, José, ou Yahweh, fez como lhe propusera o anjo, o mensageiro de Yahweh, e aceitou sua mulher. E não o conheceu até que deu à luz um filho, e nele pôs o nome de Yahushua. Então é interessante que Mateus Manialvo, ele mostra, né, uma gravidez de Maroém que não é habitual, né? A gente sabe que como que o ser humano vem? Através da união dos dois sexos, masculino e feminino, com fecundação dos gametas masculino e feminino. Tanto nos livros canônicos aceitos, né, pela Igreja Católica, Evangélica, enfim, que estão na Bíblia, e nos Evangelhos apócrifos, nos mostra que o Messias Yahushua teve uma concepção quase que miraculosa, que eu vou chamar de inabitual, né? Nós sabemos, por exemplo, que existem alguns animais que as fêmeas podem ter uma concepção espontânea, sem necessidade de um macho, né, de uma fecundação. Então me parece que houve aqui, de acordo com os evangelhos canônicos e os evangelhos apócrifos, essa concepção, né, onde Maroém teve uma concepção sem necessidade de ter uma relação sexual com José ou com qualquer outro homem. Interessante que aqui que Maroém, de acordo com com a história, dizem que ela era mais nova que José já era viúvo, já tinha outros filhos. José teria em torno de, na época, 40, 50 anos, na época era velho, e ela em torno de 15, 16 anos. Tá? E por que José, quando descobriu que ela estava grávida, né, quis deixar ela em segredo? Porque, primeiro, ela estava prometida por José.
Então, se José, se ela se descobrisse que ela estava grávida, José ia ser apedrejado e Maria também. Se descobrir que Maria estava grávida e não foi dele, ela ia ser considerada como uma mulher prostituta, enfim, né, que não podia ter relação antes do casamento. Então também ia ser apedrejada. Então José quis aqui deixar ela, né, em segredo para que ninguém pudesse saber disso, receando o medo da doutrina dos seres humanos, né, do judaísmo, tanto para ele quanto para ela. Só que aí, em sonho, né, ele teve uma revelação. E nós sabemos que existe muitas pessoas até hoje que têm as chamadas munições, né, umas revelações em sonho. Então aqui José teve uma revelação, né, de um mensageiro vindo da parte do Criador, dizendo que para ele aceitar Maroém, ou seja, Maria, né, grávida, porque ela, o que estava sendo gerado nela, não seria fruto de uma concepção ilícita, né, mas seria fruto de uma concepção vinda do alto, né, vinda do Criador. Tá? Existem aqui algumas teorias, tá? Uma teoria no qual eu acho muito interessante, que é a teoria dos docetistas. Os docetistas, eles acreditavam, foi uma seita de gnóstica do século I, onde eles afirmaram que o Messias, ele tinha, como ele teve essa concepção miraculosa, vamos dizer assim, inabitual, né, que o Messias, ele tinha um corpo, não um corpo físico igual ao nosso, tá? Mas um corpo materializado, tá? Que tinha uma aparência de carne, uma aparência física, né? Mas que tinha uma aparência física, uma aparência de carne, né? Semelhante ao nosso, mas que não seria da mesma matéria, tá? E eles justificam isso dizendo assim, que Shaul, ou seja, Paulo, em uma das suas epístolas aos Coríntios, ele fala que nem toda carne é a mesma carne, nem todo corpo é o mesmo corpo, existem corpos terrestres e corpos celestes. E ele fala que o primeiro Adão foi alma vivente, e o segundo, que ele fala do Messias, que era espírito vivificante. Então o Messias sempre foi espírito, mas com o corpo materializado. Tá? E nós sabemos também, de acordo, por exemplo, dos estudos da metapsíquica, né, de Charles Richer, no final do século XIX, começo do século XX, que existia materialização, né, de seres espirituais. Né? Então, a teoria docetista fala que o Messias se materializou, né? Não houve necessidade de ter um corpo físico para ele. Tá? Por isso, um corpo físico igual ao nosso, né? Mas um corpo aparente, com todas as semelhanças de um corpo físico. Por isso, dessa sua da gravidez miraculosa, vamos dizer assim, né? Dessa gravidez inabitual de Maroém. Então, isso é uma das teorias. Tá? É uma teoria que eu acho muito interessante, tá? Em qual eu compartilho com vocês. Então, eu quero agradecer a presença de todos. Tem o irmão Delano, Rodrigo, que entrou agora, né, irmão? E hoje nós estamos fazendo o Evangelho. Nós lemos o Evangelho de Tomé, né? E também aqui
o Evangelho de Mateus, capítulo 1, tá? E vamos continuar então a partir de domingo que vem. Vamos fazer de tudo para fazer no horário das 6h30 da manhã, aqui no horário do estado de Mato Grosso, tá? 6h30 da manhã. Hoje, como disse, não por alguns motivos pessoais não deu para eu entrar às 6h30, estamos entrando agora, tá? Vai ser um estudo do Evangelho, como eu disse, um Evangelho. Não sou um estudioso do Evangelho, não sou versário em teologia, mas vamos ler devagarzinho, capítulo por capítulo, todos os Evangelhos, né? Para que possamos ter o conhecimento do Messias, né? Tentando tirar, né, toda e qualquer doutrina religiosa dentro, né, dentro desses ensinamentos e tentar obter o ensinamento mais puro possível do Messias Yahushua, né? Como eu disse, né, Messias, o nome, eu chamo ele por um nome em hebraico antigo, o nome verdadeiro dele que é Yahushua, tá? Não no nome que foi, vamos dizer assim, traduzido, que no qual eu considero de uma forma errônea, para Jesus e Jesus depois de Jesus, tá bom? Então eu agradeço a todos, a presença de todo, irmão Delano, e domingo que vem, 6h30, impreterivelmente da manhã, se tudo der certo, estaremos aqui, tá? Eu agradeço a presença de todos e até sábado que vem.